Olá! Palavras que causam problemas, não tanto na hora da fala, porque a fala é mais flexível, é mais informal, nós podemos misturar muitas vezes as coisas, usar até gíria, né? Mas na hora de escrever, não. Normalmente o texto escrito é formal, é mais culto, então ele tem que ser mais de acordo com as normas. E estas palavras, então, acabam nos atrapalhando às vezes, né? Veja, seja, esteja, tiver, estiver, tivesse, estivesse. As pessoas demonstram insegurança muito frequentemente. Então, aqui eu tenho, talvez eu seja importante para alguém. Qual é o problema aqui? Talvez eu seja. É com A. Talvez eu seja bom, talvez eu seja saudável. E o verbo estar? Talvez eu vivo daqui a 20 anos. Talvez eu esteja. Talvez eu esteja vivo daqui a 20, 30 anos. O que é que nós temos ouvido? Seja, esteja. Nem escutem o que eu falei agora. É errado. Não existe. Tá? Revela falta de conhecimento, falta de leitura, falta de frequentar aulas, escola, incultura, né? Então, sempre seja, esteja. Não tem exceção. Combinado? Agora, aqui eu tenho este verbo, aquele verbo. Vamos ver. Se eu dinheiro, eu viajarei amanhã, no fim de semana, no carnaval. Tá? Se eu estou falando de uma coisa que é ter dinheiro. Ter dinheiro. E aqui, neste verbo, se eu disposto, eu irei lá. Eu estou falando de qual verbo? De qual fato? O fato de eu estar disposto, tá? Então, veja qual é a diferença. Aqui é eu estar disposto. E aqui é ter dinheiro. É muito simples. Se aqui é verbo ter, tem que começar com o ter do verbo ter. É o verbo ter. Se aqui eu estou falando de estar disposto, tem que ser o verbo estar. Então, como ficou aqui? Se eu tiver dinheiro, eu viajarei. E se eu não é tiver disposto, é se eu estiver disposto. Porque é o fato de eu estar disposto. E aqui? Seria bom se eu... Aqui se refere a ter um carro. E aqui, se eu lá, seria ótimo, mas eu não estou. Então, aqui é o verbo estar.
fato de eu ter um carro, então eu tivesse. Se eu tivesse um carro. Aqui é o fato de eu estar lá, então se eu estivesse lá. Seria ótimo. É. Quanto a isso, está terminado. Não. Pensa bem, qual é o fato? Se é ter, se é estar. Na hora você dá uma raciocinada antes de construir a sua frase.